Boa noite, Jéssica Cakes. Boa noite, Fabrício. Chegou logo. Deixa eu chegar mais um pouquinho de gente. Clisma que estava sumido, nunca mais tinha vindo. A Tiene. Eu já aceito teu convite, tá, Fabrício? Deixa só eu aqui. É... Bem, pessoal, uma live dessas que estão programadas para março. Toda a programação do mês de março está lá no feed da Feira do Empreendedor Digital. Você pode acompanhar lá as programações e a gente já está fechando o calendário de abril, logo logo a gente vai divulgar também. Tem uns temas bem legais, eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Boa noite, Denise. Ótimo, Jéssica. Eu acho que é Charles, mas estamos com o curso de Páscoa, mas acompanhando a live. Ótimo, vocês são show. Bem, então a gente está com a programação das lives, elas vão continuar acontecendo, não tem data definida, desculpa, não tem dia da semana definido, vai de acordo com necessidade de agenda e tal. A programação de março está toda lá e após o nosso bate-papo aqui, ela fica salva nos stories da Feira do Empreendedor Digital por 24 horas e depois está lá no nosso canal no YouTube, Inspiração Coruja. É só acessar e vocês vão dar uma olhada. Se gostar, bota lá o gostei. E durante a live, se gostarem do papo, faça uns coraçãozinhos aí que a gente gosta disso. Eu vou aceitar o convite agora do meu camarada Fabrício Oliveira, que é psicologista, já conversou conosco aqui numa palestra sobre longevidade e hoje vem para a gente fazer um paralelo entre empreendedorismo e longevidade. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Boa noite. Tá- Já tem uns colegas seus por aí, Vera Lúcia, Glaucio. Você está conseguindo ver aqui o nome do pessoal? Fabiano, eu Gerson. consigo ver, só não estou me vendo. Você está me vendo, eu Oh, tá tudo falando? ok. Estou lhe vendo, Ah, o então som tá tá joia. ótimo, tá muito bom. Fabrício, hoje a gente vai falar de empreendedorismo e longevidade. É um tema bem interessante, bem vasto. A gente tem um tempo aqui de 40 a 50 minutos para bater um papo. Vai responder alguns comentários aqui, o pessoal fizer pergunta, a gente vai tentar responder. E nesse momento, apesar de muita gente aí ser seu seguidor, mas eu gostaria que você se apresentasse. Fique à vontade. Então, boa noite. Eu sou Fabrício Oliveira, sou psicólogo, gerontologista, né? Trabalho com os idosos, com estimulação cognitiva e motora, trabalho com palestras, cursos. E assim, o que a gente aprende não tem que levar, tem que disseminar, tem que passar para todo mundo, entendeu? Então, eu adoro dar curso, adoro dar palestra, adoro ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, porque isso me faz bem como pessoa. Isso é muito Então, bom. exatamente. Aí, então, faço trabalho no Cidade Maduro, condomínio dos idosos, faço trabalho voluntário e também atendo na residência. Sou psicólogo home care. Me fala um pouco da Cidade Madura, Fabrício. Então, condomínio Cidade Madura é um empreendimento feito pelo governo estadual. Atualmente são 6 condomínios, um em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Souza, Patos e Guarabira. E está construindo um em Bahia e naquela cidade, em Monteiro. Vai ser 7 condomínios, não, 8 condomínios de Cidade Madura na Paraíba. As pessoas moram lá, é isso? Isso, as pessoas moram, para se inscrever, as pessoas não têm que ter imóveis, bens, qualquer pessoa pode entrar lá, acima de 60 anos. O idoso que entra lá não pode ser acamado, é um idoso ativo. Tem idosos lá que fecha sua portinha de manhã e vai trabalhar. Aposentou, mas continua trabalhando porque faz bem para ele, né?
e é uma questão de não ficar no ócio, ter o que fazer. Então, é só idosos ativos. Essa questão de não ficar no ócio é que é a grande X da questão, né? Essa questão é o grande X da questão. Mas assim, o grande fator desencadeador nos dias de hoje, porque a população está ficando, ah, a expectativa de vida está maior, as pessoas estão buscando serem ativas mais, com maior parte do tempo, ou seja, elas se entregam ao que era a velhice antes, num período mais tardio, né? Uhum. E, e aí vem a necessidade de ter empreendimentos voltados para esse público, não só para eles como clientes, como eles como fator de ser o empreendedor, o trabalhador, o cara que vai fazer a diferença, que vai fazer a transformação. Antes de você responder, Nina, parabéns, a gente tem que gostar sim do que faz. Amor na atividade que a gente exerce é primordial e torna a gente um profissional mais eficaz, mais satisfeito, mais feliz. E felicidade se irradia, né? Mas fala, Fabrício, me fala um Então, pouco sobre empreendedorismo na verdade, é uma atitude, né? Se sim, a pessoa, depois dos 60 anos, aposentou e tiver uma atitude de fazer alguma coisa... Eu conheço idosos que eles têm dinheiro, então eles não trabalham mais por ganho financeiro, e sim por ter algo para fazer, ou acordar todo dia, fazer um trabalho digno, honesto, e mais por se sentir útil na sociedade, né? Isso é muito, importante. muito. Além de tudo, faz com que prolongue até a vida dele, né? Porque a mente trabalhando, ele é ativo, ele fica mais, eu não vou dizer mais jovem, mas a velhice dele tardia, né? Os problemas da idade tardam a Exatamente, acontecer. porque assim, quando o idoso tem uma atividade, seja ela voluntária, seja ela financeira, de algum custo, ele está ocupando a mente, ele está se cuidando, ele está estimulando o seu corpo a envelhecer mais saudável, né? Mais sadio. Ele está, a partir do momento que ele caminha até o trabalho, que ele sai, ele estimula a memória, ele estimula a mente, ele estimula o corpo a não ficar enferrujado, né, como eu sempre falo nas minhas palestras. Então, assim, é importantíssimo que o idoso seja a bola da vez, saia, vá fazer alguma coisa. Ah, mas eu não quero trabalhar. Então, faça um trabalho voluntário. Uma vez por mês, vá numa ONG de idosos, vá Até numa o fato ONG de dele fazer crianças. atividade física já é uma forma dele estar prolongando aí problemas de saúde, não é isso? Exatamente. E a gente está com um boom de gente depois dos 45 se cuidando. Então a gente tá se preparando para ter aí muitos idosos longevos centenários, porque as academias estão lotadas de gente de 40 anos, de 50 anos, procurando envelhecer saudável, com mais saúde. Aí agora eu vou falar com você a respeito de essas pessoas, elas adquirem experiência, adquirem uma capacidade de, eu ia dizer alguns adjetivos, mas vamos dizer assim, a experiência faz com que elas tenham uma capacidade mais aprimorada ou forma mais, eu não queria dizer exigente, entendeu? Mas tem, não deixa de ter uma exigência maior nos serviços e nos produtos que elas consomem. Elas buscam também uma questão afetiva, uma questão de relacionamento, uma credibilidade e tal. Quando a gente fez aquele evento da palestra que você fez aqui em Esperança, a gente fez uma pesquisa de opinião com aquele grupo. Nós tínhamos mais de 150 pessoas ali, né? E a gente fez com 60 pessoas responder aqueles questionários. E eu ainda não publiquei, vou começar a publicar, mas foi muito interessante as respostas. A gente pensa que o idoso consome, em primeiro lugar, remédio. Não é mais. Eles se preocupam, eles são vaidosos. A gente gosta muito de viajar, né?
Eles gostam de viajar porque se sentem ativos, vão conhecer coisas e tal, e querem ser bem atendidos. E a gente ainda, de forma geral, não está preparado a oferecer serviços adequados a essa população. Então, onde entra a longevidade, quando a gente faz esse paralelo, longevidade e empreendedorismo, é visando, eu acho que o ponto crucial é entender de vez que existe um potencial de mercado, não só como consumidor, como eles são qualificados e termina sendo uma mão de obra até mais em conta. São qualificados e conseguem conduzir atividades dentro das organizações e ainda usa dessa criatividade, que é a atitude do empreendedorismo, do empreendedor, né? Que a gente fala, até foi bom você falar isso, porque eu tenho batido muito na tecla de que parem de banalizar o termo empreendedorismo, porque empreendedorismo é a criatividade, é a forma de você enxergar o todo, é você se antecipar aos problemas ou buscar resolver os problemas de forma criativa, né? Otimizando o processo, otimizando, enfim. Mas eu gosto muito do resultado dessa pesquisa, que ela faz um retrato nacional, inclusive. Na verdade, foi aqui para o Público Esperança, mas eu já comparei com outros resultados e ela está muito parecida. E o idoso, ele está ficando. Ele se sente mais. Como é que a gente diz? Eu não gosto de falar assim que ele se sente mais jovem, porque de fato ele tem, mas a condição da pessoa de 65 anos de hoje é muito diferente de há 10 anos atrás, correto? Isso, porque assim mudou muito, né? Hoje o idoso ele não quer ficar em casa. É raro você encontrar um idoso que se entregou à velhice, que quer morrer ali. O idoso quer sair, quer passear, quer ser bem atendido, né, nos lugares. E uma coisa que o mercado precisa acordar é essa questão, né, do idoso para as pessoas atender bem, porque se o idoso não é bem atendido, ele não volta, né? E ele fala para todo mundo. E as pessoas vão dar credibilidade a ele, porque ele é uma pessoa madura, de conhecimento. Então, se ele falou que ali não é bom, muita gente não vai. Então, uma coisa que me deixou muito intrigado, a esperança, foi no dia que eu fiz essa palestra, a roupa que a minha irmã ia sujou de café. Eu rodei a cidade inteira procurando uma loja que tenha roupas voltadas a idoso, né? Não é aquelas camisas curtinhas, decotes. Eu queria uma roupa mais composta, entendeu? Uma roupa mais com cara de uma senhora. E não achei na cidade. Então isso me deixa assim muito frustrado. Cadê esses empresários, né? Porque tem idoso que não gosta de usar mulheres roupas decotadas, vestidos com aberturas. Então eu não achei uma loja, um lugar que tenha uma roupa mais senhora, mais comportada, entendeu? Então, isso é uma lacuna grande aí, porque as idosas, elas gostam de sair, de vestir uma roupa bonita, mas que tem um certo corte, uma certa descrição, não seja totalmente, Em sua entendeu? maioria, né? Eu estou entendendo, em sua maioria, mas a gente também. é, eu entendi o que você quis dizer, né? Eu não vou nem entrar no mérito de gostos e tal, né? Mas, de fato, concordo com você, a gente tem que se preparar. Boa noite, Heloísa. Ainda bem que você chegou, estava ausente, viu? Independente da roupa, você usou um exemplo, né? Independente da roupa, o que a gente viu na resposta, no resultado da pesquisa, é que eles são vaidosos, sim. Eles cuidam, eles querem saber de cosméticos, eles querem saber de roupas, eles querem saber de calçados. Eles querem saber de viagens e eles querem também tudo assim com a qualidade adequada dentro de uma condição de pagamento que eles também estejam, né, capacitados e tal. E tem como se fazer isso. Porque você não precisa fazer uma coisa extraordinariamente cheia de luxo, porque não é o que eles estão buscando, né? Eles buscam o perfil desse público é você ter uma qualidade de atendimento na atenção. Por isso que eu acho que as viagens religiosas elas estão muito em alta, entendeu? Aqueles
Boa noite, Felipe. Estão muito em alta, eles estão muito. O tempo todo você consegue lotar as discussões aí e tal. Porque se adequa dentro do perfil desse público, que não é aquele perfil que normalmente está na balada. E tem idosos que vão para balada e tudo bem, tá tudo bem também. Mas a maioria, como você falou, o corte da roupa, coisa e tal, é você ter um produto adequado. Mas mais do que o produto, é a forma de como você atende. Ele não quer saber e ele pediu em primeiro plano que ele deixa de comprar o mais barato para comprar o melhor atendimento. E também não se preocupa, Fabrício, de estar a loja mais próxima. Ele vai mais distante, até caminhando, mas ele prefere o bom atendimento. Que esse público, ele é, quando você fecha um relacionamento com ele, ele é fiel. E aí você tem toda a razão quando diz que ele vai indicar ou ele vai reprovar. Não é isso? Se o que ele disser, muita gente vai seguir, correto? Isso. Uma coisa que também precisa deixar claro para as empresas, né? Que assim, por mais que tenha um público voltado a tal mercadoria, a tal coisa, mas ele tem que exaltar o idoso, entendeu? As empresas têm que juntar os funcionários uma vez por semana, fazer dinâmica de grupo. O que é dinâmica de grupo? Um funcionário se faz como se fosse um idoso e está chegando para ser atendido. Como os colegas vão atender essa pessoa, entendeu? Porque é um público que está aí, que é exigente, entendeu? E que se não for bem atendido, ele não vai mais. Então, os empresários têm que acordar muito a esse olhar da longevidade, entendeu? Eles têm que tratar primeiramente melhor o idoso, que será fiel, assim, não desmerecendo o jovem, mas o jovem ele está preocupado com a mercadoria e não com o atendimento. Aí eu quero isso, me dá, vou levar. Já o idoso não. Quando o funcionário fala o nome dele várias vezes, decora, nossa, isso é uma satisfação imensa. É tanto quando você conhece um idoso, o que ele fala primeiramente? O nome dele. Correto. Entendeu? Então, o nome dele é importantíssimo. Então, garçom de lanchonete, de restaurante, decore o nome do seu cliente, que ele vai ser fiel a vida inteira. É. E outra coisa, as empresas elas estão apostando muito na diversidade, em fazer as misturas, tanto de gerações, né? Porque essa mistura gerações, sexualidade, sexo, cores, tal, religião, enfim. Fazendo isso, eles estão minimizando, além de estar fazendo um trabalho inclusivo, eles estão minimizando os gargalhos de processo, digamos assim, gargalhos de processo. Porque enquanto um não tem a experiência, mas tem a vontade, a garra, a força, o outro conduz na sabedoria, na experiência, entendeu? E fazendo a diversidade, você está quebrando paradigmas e quebrando barreiras para você ter uma melhor aceitação é, dessas pessoas diferentes. E a forma de visão de cada um, você cria um todo muito mais plural e muito mais rico, tanto culturalmente como intelectualmente, né? E a possibilidade de ser sucesso é muito maior. Eu vi uma reportagem pessoal da Heineken. A nova gerente da Heineken, vice-presidente Brasil, ela. A Heineken não só é Heineken, né? Aqui no Brasil ela tem mais quatro marcas. Eu acho que é. Eu não sei se é só aqui no Brasil, mas ela tem mais quatro marcas. E a quantidade de pessoas, funcionários, nível mundo e nível Brasil é altíssima. Então a vice-presidente estava dizendo que a Heineken aposta na diversidade. É a forma que ela encontrou para se perpetuar o produto. Olha bem, eu estou querendo vender cerveja pensando em ter diversidade, pensando em ter pessoas de várias idades, pensando em ter pessoas de vários credos, religiões, cores e tal. Olha, olha como as coisas estão mudadas. A gente vai falar na próxima live, a gente vai falar sobre liderança 4.0. O tipo de trabalho hoje que você faz alavancar negócios
é baseado em relacionamento. Por isso que você falou, se você agrada, dizer um nome, né, Fabrício? Dizer um nome de uma pessoa é uma coisa tão, é uma gentileza, uma coisa tão Simples. simples e que a gente no dia a dia termina não fazendo. Exatamente. E isso é importante. Isso é o cartão de visita da empresa, do restaurante, da loja, da lanchonete. É o nome do cliente. Entendeu? Isso é importantíssimo. Eu trabalhei numa grande loja, né? Todo mundo sabe, e todo aniversário os clientes recebiam uma mensagem. Nessa época não tinha WhatsApp, era por e-mail. Parabéns, estamos esperando você aqui na loja. Então, isso para mim é importantíssimo. Por exemplo, eu assinava a Folha de São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Eles mandaram um cartão, no dia do meu aniversário, eles mandavam sempre, e no cartão, quando você abria, era como se fosse a primeira folha do jornal, a foto do cliente escrito assim: Fulano faz aniversário. Como se fosse Isso tem um uma chefe. significado maravilhoso, né? Eu assinei por muitos anos um jornal aqui em João Pessoa e nem obrigado eu recebia dele. Então, sabe, olha a diferença. E eu tenho guardado até hoje esse cartão da Folha de São Paulo, sabia? Até hoje. Porque, poxa, quantos milhões de assinantes tem em São Paulo desse jornal? E antigamente, que não tinha internet tão assim avançada, né? Então, isso significa muito para a gente como ser humano. Poxa, se um dia eu voltasse em São Paulo, eu assinava a Folha de novo. Porque isso deixa você feliz, sabe? Poxa, ela lembrou de mim, ela sabe meu nome, ela sabe que dia 4 de março eu faço aniversário, né? E essas gentilezas, elas são agora ainda mais necessárias, né? Porque Exatamente. a realidade do mundo é, o empreendedorismo ele vai continuar crescente. A gente pode até criticar a informalidade, mas ele vai continuar crescente e você vai ter que lutar agora pela formalização disso e tal. Fazendo que as pessoas de fato é, façam dos seus negócios uma progressão e perenizem eles. Boa noite, Bruno. Boa noite a quem chegou por aí. Boa Então, noite, Marcos, todo mundo aí. O Marcelo, que está em Marco Portugal, Play. nos assistindo. O Marcelo está aí, em Portugal, nos assistindo. Boa noite, Marcelo. Que lá já é tarde, viu? Lá já é quase 1 hora da manhã e ele está aí, Porra, assistindo a nossa palestra. que coisa boa, né? Eu que agradeço, fico feliz. Então, a crise de emprego ela é mundial e ela deve permanecer. Quem adora esses coraçõezinhos, quem quiser continuar mandando, a gente fica bem feliz. Então, ela é mundial e ela vai continuar crescente. A gente está dentro de uma nova perspectiva de mercado, onde é uma evolução muito grande tecnológica. A gente vai ter uma mudança muito forte nas profissões e tal. Olha ele, boa noite aí, Olha o desejando. Marcelo aí de Portugal. Boa noite, Marcelo. E aí, quanto mais você focar em relacionamento, esse é o caminho. Relacionamento. Quanto mais você focar em relacionamento, mais sucesso você vai ter. E você tem que conhecer o público. E quando você fala que o longevo, a Adriana aí também, botar uns coraçãozinhos para a Adriana. Quando você. Oi, Ângela Dri. Barbosa, boa Ângela, lá noite. de Brasília. Boa noite, Ângela. Quando você coloca essa questão de que o longevo ele precisa né, de uma gentileza que deveria ser, não deveria nem estar se falando nisso, né, Fabrício? Isso deveria ser regra. Exato, Deveria ser regra, né? isso. Eu gosto nas suas palestras quando você incentiva, sabe? Quando você bota o camarada lá no alto assim e diz, ó, vai que tipo, não tem mais o que perder não. Você tem mais é que lutar pelo seu espaço e você tem que se sentir feliz, não é isso? É o famoso empoderamento, né? A partir do momento que o idoso passa pela minha palestra,
muitos se empoderam da sua idade, do seu espaço e faz o que quer, o que tem vontade, sabe? Quando você falou em relacionamento, tá chegando aí o Dia dos Namorados. É importante que as empresas abram espaço para os namorados longevos, né? Ter desconto, Muito né? bom Quem é isso. acima de 60 anos vai ter um desconto, entendeu? Porque, nossa, vai bombar, sabe? Eles têm que acreditar nesse público. Esse público está aí e eles E esse querem público ser namora, né? reconhecidos. E esse público namora, Exatamente. velho. Boa noite, Claro, é um Jéssica. público Sete das que Massas. não tem mais assim onde gastar. Ele tem que gastar com o que o fator, o mercado está oferecendo, entendeu? Então, assim, se o Dia das Mães, exatamente, Ângela, que é muitas idosas têm aquela mãe, vó, né, que cuida do filho, né, tem a mãe vó, entendeu? Então, o público tem que enxergar isso os empresários, entendeu? Dá desconto. Existe, já vi faculdade aqui que acima de 60 anos tinha desconto. Isso é importante. O Hotel Verde Green, aqui em João Pessoa, deu descontos para. Por exemplo, se eu tenho 65 anos, então eu tenho 65% de desconto na diária. Se eu tenho 70 anos, então eu tenho 70% de desconto na diária. Isso é maravilhoso, sabe? Isso é ótimo, porque primeiro que eles viajam, e se tem um hotel dando desconto devido à sua idade, vai bombar. Então isso é importante. O empreendedorismo, com olhar à longevidade, é o que precisa hoje, viu? E nem é, a gente nem está cobrando aqui uma grande criatividade, né, cara? Não é uma coisa que. Não, coisa simples. Assim É como só, inseri-los no mercado de trabalho, né, Fabrício? Eles exatamente. ainda são úteis. O importante é assim, ó, o importante é assim, se o idoso ele vê o nome dele entre aspas, ele vê ali pessoas longevas e não, automaticamente está falando dele, não está falando o nome de João, José, está falando né, dele como público, dele como cliente, né? Então isso é importante. Quer ver uma coisa linda? É quando uma loja, algo fala não sei o que dos o idoso. O idoso tem isso, o idoso tem aquilo. Eles têm um olhar todo voltado àquela empresa. E esse público ele é crescente, né, cara? Até 2050 a gente deve ter 30% da população acima de 65 E anos, a né? gente vai ser o sexto país de mais idosos no mundo, né? Segundo o IBGE. O sexto país de mais idosos. Então a gente precisa ter mercado para eles, né? A gente precisa ter lojas. A Clea Cury é uma empresária lá de São Paulo. Vocês podem procurar ela na internet. Ela não achou roupas adequadas à pessoa, né, da idade dela. E ela montou uma loja. Ela tem uma loja que eu vou conhecer agora em maio, essa loja dela, que é só de roupas voltadas a pessoas com mais idade. Entendeu? Que é aquilo que eu te falei no começo. Então, assim, o idoso, ele procura um mercado que tenha algo que ele precisa. Se ele não acha e ele tem dinheiro, ele vai e abre um negócio. Isso. O Marcelo fez um comentário aí sobre uma ótica lá em Portugal que já faz esse tipo de desconto por idade. Isso é maravilhoso. Eu acho que Portugal tem uma parcela de idosos maior do que o Brasil, né? Em percentual, em relatividade, em número relativo Muito, muito, muito. A Europa em à si é o Europa. país do idoso, né? Então, já tive em Portugal duas vezes, agora em agosto vai ser a terceira, e é impressionante. E o mais impressionante do público idoso de Portugal é que ele não se sente velho, entendeu? É que Sim. ele não se sente velho, ele anda, ele sobe ladeira, ele sobe escada, mesmo com a bengala, ele não se sente velho. Mas Isso é você, maravilhoso. mas é perceptível que há uma mudança de comportamento aqui também, não é?
Os idosos de É, hoje não sentem mais. Eu tiro isso por minha cunhada que está aí assistindo a gente. É minha avó tem 95 anos e ela odeia a velhice por causa da limitação, mas ela não admite que está na limitação, entendeu? Ela briga contra aquilo. 95 anos. é que isso foi construído culturalmente, né? Que o idoso não é limitado de muitas coisas, não pode fazer isso, não pode fazer mais aquilo, entendeu? A gente tem aí em Esperança, Dona Chica da Água, que é uma mulher Dona de quase Sim, 90 anos, que ela que dança dança, forró, né? Dança e tudo, dói né? a perna, mas ela dança. Ela disse: a perna não vai me vencer, eu vou dançar. Entendeu? Então é um espírito jovem, sabe? É uma pessoa maravilhosa. Então o idoso está assim, sabe? Ele não quer deixar que nenhuma limitação o derrube. Entendeu? Aí é onde vem a vez do empreendedorismo, né? Vamos construir mais espaços, mais empresas, mais lugares que exalte a longevidade. E tem muito trabalho, né? Que exalta a longevidade. Exatamente. Por exemplo, aí em Esperança, inaugura tanta praça, inaugura uma praça com nome assim, da Longevidade. Marcos está Coloque dizendo, só velhice o foi nome. associada. Marcos está dizendo, velhice foi associada a perdas. E de fato, na verdade, pelo fato de você ter os problemas de saúde, aí você começa a fazer aquela ideia de Exatamente. que, né? E aí vem logo a família e vai te tirando isso, vai te tirando aquilo. E quando você faz suas palestras que você empodera o idoso, você diz, eu tenho consciência, eu ainda sou dono do meu espaço, eu posso conduzir minha vida, não é mais ou menos isso que você fala? Exatamente. Aí, por exemplo, o idoso ele não quer sair. Aí, onde inaugurou uma praça para os idosos. No outro dia ele está lá. Porque é o espaço dele, onde não vai ter ninguém criticando, onde não vai ter ninguém olhando feio porque ele é idoso, onde vai estar os idosos, entendeu? Então, isso é que é preciso. Espaço para os idosos. Claro, vai jovem, vai adulto, mas ele não vai se sentir inferior. Aí cria uma praça para os jovens esportiva. Não, cria uma praça para a longevidade. Aí o idoso vai, ele sai de casa e se incentiva o idoso a sair de casa. Uma Entendeu? das Então não questões custa nada. Uma das questões que eles responderam muito naquela pesquisa é em relação a uma determinada praça que tem aqui, que tem uma academia, né? Aquelas academias a céu aberto e tal, Isso. onde eles frequentam com muita, sabe? São muito, tipo, não perde um dia, né? Assíduo, São muito assíduo, eles, né? a frequência deles é bem forte, bem Então, alta. pega essa praça. Então, vamos batizar essa praça da longevidade. Pega uma madeira, escreve o nome Praça dos Longevos, Praça da Longevidade. Não ponha Praça do Idoso, Praça da Terceira Idade, porque isso não existe mais. Põe Praça da Longevidade, entendeu? E acaba batizando o espaço que eles estão aí, frequentando, entendeu? Isso é importante. Isso é o empoderamento deles. Eles se sentem empoderados que deram visibilidade a um espaço para eles. Porque se colocar a praça do idoso, vão falar, aquela praça dos velhos. Não, não tem ninguém velho. Então põe praça da longevidade, porque da Aí eu criança concordo. até os centenários é longevo. Hã? O termo velho, que é o que o Marco se referiu agora há pouco, ele foi muito tratado do lado pejorativo, né? As pessoas começaram a dar a Isso, conotação que velho não serve mais, está ultrapassado, isso. essas coisas, né? Eu gosto desse Exatamente. termo longevo. Pois é, aí a gente tem em São Paulo empresas ganhando prêmios, porque abriram o olhar para a longevidade. A gente tem a virada da maturidade, que é todo ano um evento só para idoso, que ganhou o selo nacional de melhor evento já construído na cidade de São Paulo, né? A gente tem
o Mature Jobs, que é uma empresa que leva o currículo do idoso na empresa e fala, ó, ele tem um potencial, ele pode trabalhar em tal lugar, tal lugar. A gente tem o REP 60+, que ele coloca as idosas empoderadas. A gente tem o Trabalho 60+, que toda semana tem uma palestra onde o idoso fala o que ele está fazendo, o que ele quer fazer. É toda semana, Trabalho 60+. Então, São Paulo já é hoje o boom da longevidade. O que é que precisa? As capitais e as cidades maiores, tipo Esperança, Campina Grande, né? João Pessoa, começar a ter essa visibilidade, entendeu? Começar a olhar o longevo como cliente, né? Como um cliente fiel, como um cliente fiel de ir lá todo dia, entendeu? Uhum. Então, isso é que é importante. E Nini, deixar... É porque, fala. na verdade, o empresário ele pode até associar. Ah, eu vou fazer uma coisa para o idoso, aí vão falar aquela empresa dos velhos. Jamais, meu filho. De jeito algum. Quanto mais você está levando o lado para maturidade, mais você vai ter visibilidade no mercado, né? E nas redes sociais. Não vê aquela empresa que faz como é aquela empresa contratou só idoso, uma empresa de fast food, saiu em tudo que é Eu, mídia. uma função de office boy, ela é muito utilizada por esse pessoal. Para essa. Por quê? Porque Exatamente. deixa eles em movimento. Eles não estão se preocupando hoje. Porque já, a maioria, né? Não estão se preocupando em estar ali porque precisam faturar mais um salário. Então eles precisam se movimentar. Office boy, você coloca uma pessoa de 60 a mais, ele vai passar na frente nas filas, ele vai para aquela fila especial, ele vai ter responsabilidade sobre todo documento que você entregar a ele, ou seja, a eficácia no trabalho é garantida. É difícil você ver uma pessoa de mais idade que não tenha tanta, né? E a tendência é essa, é que essas pessoas elas executem as atividades com mais propriedade. Nini falou aí a respeito do fato de você associar a atividade física para esse público. Nini, lá na palestra que o Fabrício fez lá no CSU, que a maioria delas responderam, né? A maioria não, 60 pessoas, a atividade física para elas era coisa essencial. Faz parte da mesma coisa de comer feijão com arroz. Elas estão lá. E é como ele falou de um exemplo aí, Dona Chiquinha, né? Todo mundo conhece Dona Chiquinha na cidade, foi lavadeira de roupa, ou seja, uma atividade pesada, e ela tá lá, com mais de 80 anos, dançando, que não é brincadeira. O Marcelo também falou que em Portugal usa um termo diferente. Não usa o velho idoso só, usa pessoa idosa, Que é né? Que a gente importante, está na usando verdade. longe. A Fala. nomenclatura é o que acaba com O rótulo, né? o Se público, né? rotula, Porque o Brasil, exatamente. Não sei se você viu no Facebook e postaram, velhinha de 40 anos, o ônibus entra e bate numa casa de uma velhinha de 40 anos. Saiu essa reportagem no Jornal Velho, de 1900 e pouco. 40 anos naquela época era velhinha. Então o Brasil cresceu associando o velho a nada, entendeu? Isso é uma cultura do Brasil, do Brasil. O Brasil que construiu isso, que velho não serve para nada. rapaz, eu faço parte de um grupo de profissionais de recursos humanos do Rio de Janeiro. E são pessoas de recursos humanos. Alguns sem colocação, né, no mercado à disposição, procurando se recolocar, que passaram dos 50 anos, hoje reclamando da condição que estão, mas no passado faziam esse tipo de seleção. Passou de 45 não me serve. Ou seja, estão pagando pela atitude que tiveram no passado. E eu fico olhando aquilo ali, sabe? Gente, nós somos, no caso do grupo lá, nós somos os recursos humanos. Como é que a gente não bate, não briga por uma melhoria?
A gente simplesmente vai aceitando, vai dentro do sistema e não vai percebendo que lá na frente você vai estar naquela outra condição. É a mesma coisa de você não olhar para o deficiente, para necessidades especiais, o portador de necessidades especiais, ou para uma pessoa com uma cor diferente da sua, ou para, né? Não tem, a base de tudo é respeito e você tem que lutar para que haja essa continuidade e que todo mundo seja absorvido dentro do sistema e que todo mundo participe e tenha oportunidades e direitos iguais. Marcelo, de novo, está Exatamente. fazendo comentário, mas pode falar. É que assim, uma coisa importante, né, que assim, por exemplo, você falou do idoso indo sendo office boy. A gente tem um filme maravilhoso que é O Senhor Estagiário, né? Muito bom. Ele dá um banho, né, um banho nos jovens, Fazer nada uma contra os delírio, jovens, né? nada contra os jovens. Mas o idoso, ele é cuidadoso no serviço. Ele tem mais, assim, responsabilidade. Se tem que fechar a porta, ele fecha a porta. Ele não deixa mal fechada. Ele fecha 3 vezes, entendeu? Então, o cuidado de uma pessoa com mais idade é 100 vezes maior do que uma pessoa jovem, que está com a cabeça na festa, na namorada, briguei com alguém, entendeu? Então, a atenção do idoso é 100% nítida, entendeu? Dele fazer aquele serviço, dele deixar 100% bem feito. Nós Então, isso é teremos, importante. nós teremos uma live no início de abril que a gente vai falar desse choque das gerações. A Y, X, Y e Z. Porque nós, eu, você, a gente já tá a gente é X, já é considerado, né? A molecada de Isso. hoje já acha a gente ultrapassado e assim vai, e um dia a gente é shows, enfim. E a gente vai bater um papo sobre isso no início de abril, mostrando como é que está a realidade hoje e como é que essas gerações, as oportunidades que elas tiveram. No resultado de tudo, se a gente conseguir fazer com que as relações humanas elas transcendam, elas continuem em evidência, que a gente consiga respeitar um ao outro, isso já vai ser um avanço maravilhoso. O Marcelo falou aí Exatamente. novamente, você viu o comentário do Marcelo? Ele Não, disse, não vi. o comentário do Marcelo foi que em Portugal eles usam sempre assim, a pessoa para depois dizer o que ela tem, tipo, pessoa com demência, pessoa idosa, pessoa, entendeu? Mas sempre tem pessoa, como que fortalece, porque não deixa de ser uma pessoa, não é É isso? um respeito, né? O nome Fortalece. pessoa está respeitando o ser humano, né? Como pessoa. Aqui, o Brasil, as pessoas, ó o velho, ó o aleijado, E ó o a própria negro. família, né? A própria família vai te Exatamente. deixando de lado, vai tirando Uma você da coisa que eu. participação das decisões da casa, dos rumos da família e tal. A própria família vai fazendo isso. Exato. Uma coisa que eu vejo muito é a filha, mãe, a senhora tá doida colocando batom? Mãe, a senhora tá doida indo para seu. Gente, que isso? A pessoa quer ser feliz. Ela quer sair, ela quer conversar, ela quer passear. Ela não tá doida, ninguém fica doida. Aí é o que eu falei na palestra. Quando alguém falar isso, volte a pergunta para você. E você, quando tiver mais idade? Vai ficar doido igual eu? Entendeu? Então o idoso tem que se empoderar do espaço dele como pessoa, que é o que o Marcelo falou, como pessoa, como ser humano. Túlio, a gente não está aqui dizendo que não vai. Ó, o Túlio fez o comentário seguinte. Mas, por exemplo, um idoso com idade avançada trabalhando em uma empresa que necessita ter uma rotina de hospital e consultas pode acabar ao longo do ano prejudicando a empresa. Não, eu não creio nisso. Não é a idade que vai dizer se ele vai prejudicar ou não o andamento do trabalho. Óbvio que a gente sabe que depois de uma certa idade você vai ter algum tipo de limitação, mas isso não quer dizer que seja regra, até porque a gente está falando aqui que o idoso de hoje não é o idoso do passado que precisa, Exatamente. né, de tantos cuidados. Ele está numa atividade física muito ativa, mas se brincar, são melhores que eu.
Aí Um, a gente pergunta a dona Chica da Água, quantas vezes ela foi no médico? Entendeu? Então, o idoso de hoje não é aquele idoso antigo que tinha até um médico da família, né? Que ia lá toda semana visitá-lo. O idoso hoje passa anos. Tem agora a vacina da influência, da gripe, né? O uhum. idoso nem gripado fica mais, entendeu? Então, é impossível acontecer de um idoso estar todo mês indo no médico. Isso não existe. Isso é coisa passada. É coisa passada. Não Perguntamos tem sobre mais. isso, tá? Perguntamos sobre isso na pesquisa e a maioria deles faz um check-up anual. Ontem meus pais receberam a visita de um casal de amigos na idade de meus pais, que todo ano viajam de Brasília. Nini, eu acho que Nini está contando alguma história aí. Se tem uma coisa que idoso gosta é de visitar outro idoso, não é isso, Fabrício? Pelo menos minhas Exato, tias. porque eu tenho um cliente que eu falei para ele, vou te levar em tal lugar. Ele falou, não, eu não vou me sentir bem naquele lugar. Eu quero um lugar onde fale de política, não da política de hoje, da Uhum. política antigamente, São politizados. A gente hoje é medíocre. exatamente de histórias, como construir a cidade, como foi isso. Ele gosta de papos intelectuais, entendeu? Ele gosta de aprender. Esse projeto Adriano, Café Longevo, que tem aqui em João Pessoa, que eu criei, é justamente para isso, para trazer intelectualidade para os idosos. Então, a gente vai ter o Café Longevo agora, dia 25, passar informação para o idoso sobre nutrição, sobre como ele vai querer se alimentar para ter uma longevidade maior, ser um centenário, entendeu? A gente vai trazer um médico para falar sobre gratidão, sobre, como é que se diz, humanização com o outro. Que hoje as pessoas, os jovens de hoje, eles não estão se humanizando. Eles brigam fácil, eles se estressam fácil com os outros, entendeu? E o idoso não, o idoso é de humanidade, sabe? De um olhar maduro, de uma maturidade em acolher o outro. isso que você está dizendo é regra. Aquilo que você vê fora desse tá fora da curva, é exceção. Você não está considerando isso, correto? Então, exatamente, isso mesmo. A Nini está falando aí que esse casal que frequenta a casa dela e que veio aí visitar os pais dela, vem de carro dirigindo, ou seja, ele ainda está bem inteiro, é na faixa dos 80 anos. Ó, Tá vendo? Heloísa, pela quantidade de atividade física que você faz e pelo seu espírito, eu acho que você vai passar dos 100. E a Adriana fez um comentário seguinte, que tem muito jovem que faltam mais ao trabalho do que uma pessoa de mais idade. Correto, porque o Fabrício já disse isso. Não tem a responsabilidade que o outro tem, não dá o valor ao trabalho que o outro tem ainda, correto? Não é isso? E uma coisa, é por isso que eu falo muito da Mature Jovens, né? O cara tá bombando aí em São Paulo, já em Rio, já foi para Brasília fazer cursos. Ele tá levando um olhar para um empresário, para um empreendedor, da importância daquele idoso, entendeu? Por exemplo, se eu pegar uma idosa como Chica da Água, eu acho que ela hoje tem uns 80 e poucos anos, né? Se eu tivesse colocado ela como recepcionista na minha empresa com 50 anos, eu estava até hoje com ela, sem baixa nenhuma, E pelo aquele entendeu? público que eu vi ali naquele grupo da terceira idade aqui de Esperança, várias estão na mesma condição de Chica da Água. Exatamente. Então, ele leva o empreendedor, né, um olhar diferenciado. Ó, você tem que olhar para o idoso que ele faz educação física, ele faz hidroginástica, ele come bem, ele não bebe. Então, você vai ter esse funcionário um bom tempo na sua empresa, entendeu? Ele não vai em festa, porque o jovem pode chegar atrasado, época de carnaval, entendeu? O idoso não. Então, ele está levando para o empreendedor, para o empresário, qualidades, né, que Uhum. o empresário não se tocou ainda, entendeu?
Verdade. Os valores, né? Ele tem os valores já muito definidos. Exatamente. E ele Isso se... na Ele revista tá... Fala. Pode na falar. revista Envelhecer de Portugal, a próxima matéria eu estou falando no influenciadores digitais longevos, né? Tem uma idosa que ela tem 72 mil Você seguidores. falou isso, você até me apresentou essa pessoa, e hoje eu recebi um e-mail, porque eu acho que eu divulguei a nossa live, e eu recebi um e-mail que mapeia tudo, né? Você, o Facebook, qualquer coisa que você coloca lá, ele mapeia de um jeito que. Então eu recebi um e-mail de uma pessoa me oferecendo ser um digital influencer se eu já tinha passado os 45. Eu digo, olha, por quê? Porque está fazendo muito mais diferença do que a turma mais jovem, porque o público mais velho compra de semelhantes. Eu até falei sobre isso no, a um camarada, colega nosso, sobre óculos de sol, que ele fizesse as postagens e as publicidades dele com pessoas de diferentes estilos. E você, se você olhar as propagandas hoje, principalmente eu acho que é a Natura ou o Boticário, tá colocando pessoas de várias formas, porque não tem mais o padrão, Não, né? não tem. O padrão é aquele que Não você tem. expressar felicidade. Expressou o sorriso na cara, tá feliz. Esse é o seu padrão. A semana passada Exatamente. até a gente falou sobre o corpo e falava um pouquinho disso. Fabrício, me Engraçado. Aí fala. tem, Vá, termine. Eduardo, tem muita gente, Eduardo, que até tem preconceito, fala, o idoso só conversa besteira. Gente, tem três idosas no YouTube fazendo o maior sucesso, que se chama As Vozes da Razão. Elas Uhum. têm mais de 1 milhão de seguidores. São três idosas numa mesa conversando. Então, se a conversa do idoso é chata, o que que esse 1 milhão de pessoas está seguindo? Entendeu? E elas respondem. Você pergunta as coisas pelo Zap, aí Uhum. quando elas se sentam e vão fazer o vídeo, né? Aí elas começam a falar as respostas. Gente, são coisas assim maravilhosas, entendeu? E na revista Criativa, saiu uma reportagem sobre elas e uma delas falou: agora eu sei o que é pagar minha conta com meu salário, do meu trabalho. Eu vou levar a revista para você. Ela falou isso na revista, entendeu? Ela disse que nunca imaginou que depois dos 60 anos ela fosse pagar as contas dela com o salário dela. Então, são três idosas que começam a falar as coisas, a respondendo no YouTube. O Tem mais de 1 milhão de seguidores. Túlio. Túlio está dizendo, seria bom para a nossa sociedade workshops para idosos para auxílio no meio tecnológico. Túlio, esse trabalho é um trabalho que o Fabrício desenvolve. Ele faz palestras sobre longevos e não faz só para o público da terceira idade. Ele está aberto, ele tem outros públicos e todo mundo que se interessa pelo tema. E sempre que a gente faz algum bate-papo, é bem rico, né, Fabrício? Porque ele faz lives, segue a página dele, você vai sempre saber atividades, por onde ele está indo. Ao final, eu acho que aparece aqui, né, o teu perfil. Eu acho que sim, aparece. É Fabrício Psique, né? Não tem assim. E eu não sei de onde é o Túlio, né? Não sei de que lugar é, se ele puder expressar. Porque, ó, agora eu vou para o Rio dar uma palestra, dar um curso. Em maio eu estou indo para São Paulo dar um workshop para pessoas que trabalham com idosos, entendeu? E é assim, você vai disseminando o seu trabalho e trazendo mais pessoas com outro olhar. Eu tive agora em Pipa, no meu aniversário, e uma mulher, ela é psicopedagoga. E a gente conversando na piscina, ela trabalha com criança. Ela, Fabrício, eu vou começar a estudar sobre o público longevo, porque quando eu não tiver mais criança, eu vou atrás dos idosos para trabalhar. Esperta, essa tem visão do mercado.
Ô, Fabrício, A pessoa tem que ter visão, tem que ter visão. Porque, assim, uma coisa que eu falo muito é quando eu estou com psicólogos, principalmente os que estão se formando, gente, não adianta você colocar uma placa no seu consultório que atende criança, casal, idoso, cachorro, papagaio. Criem uma personalidade só. Atenda só criança, atenda só casal, atenda só idoso. seja eficaz num determinado tipo de público, porque se você abrange, você pode ser que não seja bom em nenhum, né? Você acaba, sabe, eu sou muito feliz pelo meu trabalho, porque desde quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar com idoso. Então, hoje eu sei o que o idoso gosta. Por exemplo, não faça um evento pela manhã, que o idoso não vai. Faça à tarde, né? O comecinho da tarde. Não ponha música muito alta, que o idoso não gosta, entendeu? Dê voz ao idoso, que ele Meu gosta de amigo, falar quem ele é, o que ele fez, meu entendeu? amigo, Então, eu vou ter eu que. gosto de. Nosso tempo está acabando. Eu queria que Ah, você que fizesse suas pena, né? considerações finais para a gente poder Tá, encerrar a joia. live. É rápido, né? A minha consideração final é quem estiver escutando, quem estiver assistindo, comece a ter um olhar sobre a longevidade, comece a ver cursos, a olhar para a longevidade com um olhar mais profissional, que tem campo, gente. Os empresários abram uma portinha para o idoso. Se bombar, abra a porta toda, né? Faça um teste, né? Então é isso, essa é a mensagem que eu dei. Manda uns coraçõezinhos aí pra gente. Flaviana, a live está acabando agora, mas ela vai ficar salva no Stories durante 24 horas e a partir de hoje ainda ela vai para o canal do YouTube chamado Inspiração Coruja. Eu quero agradecer demais a participação do Fabrício, a participação de todos. Obrigado pelo convite. Fico Estou à muito feliz. disposição. Sempre que quiser aparecer, é só dizer quanto que está disponível, que a gente faz mais continuidade desse bate-papo. Tá, No joia? Eu mais, estou à disposição, tá bom? eu O que agradeço precisar bastante. sobre longevidade. Eu acho que deu uma interferência aí. Eu vou agradecer, vou encerrar, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Uma Tá, boa noite, joia? Obrigadão, obrigado viu? por tudo. Tchau. Boa noite a todos. Beijo a todos. Tchau.